Agora a gente volta a falar de saúde, nós vamos falar sobre o AVC, acidente vascular cerebral. No Brasil são registradas quase 70 mil mortes por ano. E o aparecimento aí desse problema, né, em pessoas mais jovens é bem mais comum do que a gente pensa. E está comigo aqui o neurocirurgião Leonardo Faria para conversar conosco sobre isso. Quando se fala em AVC em jovens, todo mundo leva um susto, né, doutor Leonardo? E é mais comum por quê? O que acontece que o número de casos aumenta? Bom dia, Bom né? dia. Primeiramente, obrigado pelo convite, Mônica e equipe. É verdade, né? Ultimamente, o número de casos de AVC em pacientes mais jovens tem aumentado bastante, né? Muito por conta da mudança dos hábitos de vida da população ultimamente, né? A população geral tem tido problemas em conseguir manter a linha do ponto de vista de saúde, tem abusado em algumas coisas, né? E aí tem aparecido cada vez mais cedo AVCs em jovens. E quando a gente fala em jovem, qual é a idade, assim? Porque hoje todo mundo se considera, né? Idade é uma questão apenas ali da identidade. Mas quando a gente fala em jovem, qual que é a faixa etária, doutor Leonardo? O AVC ele é realmente comum, de fato, dos 60 aos 80 anos, né? A cada 10 anos, a cada década se estima que o número de casos de AVC dobre. Quando se fala em AVC em jovens, a faixa etária é dos 18 aos 45 anos, os trabalhos atuam. Em crianças é comum também, não, né? Não é comum, mas há casos sim. Tudo bem que as causas geralmente são outras, né? Mas também há casos de AVC em crianças, sim. Você disse em relação à questão do estilo de vida saudável. E hoje a gente tem nessa faixa etária aí, a gente tem pessoas que às vezes não têm uma alimentação saudável, não prioriza ali, né, uma alimentação balanceada, muita gordura, muito álcool, infelizmente. Seria isso, doutor Leonardo? Sim, você citou, né, Mônica, as causas evitáveis do AVC, né? Exato. Dentre elas tem o colesterol elevado, né? Ou seja, o sedentarismo também, a pressão elevada, insônia, por exemplo, é uma das causas do AVC. Então, são causas evitáveis que a gente tem notado cada vez mais frequentemente nos jovens. Os jovens têm abusado um pouco, né, dessa conduta, então por esse motivo tem aparecido AVCs em jovens com as causas que a gente vê somente nos idosos, entendeu? E junta-se aí também o estresse, porque hoje a rotina do jovem também não é lá muito fácil. É muita pressão, porque precisa entrar para uma faculdade, precisa ser aceito, todos esses conflitos que são comuns nessa faixa etária, não é, doutor? Sim, Leonardo? com certeza, com certeza. O jovem, atualmente, ele cada vez mais tem níveis de estresse elevado e o estresse, por si só, também é um fator que aumenta a pressão arterial, aumenta os distúrbios metabólicos do sangue, que favorece o aparecimento de diabetes, insônia. Então, o estresse é um fator determinante, sim. O diagnóstico, os sintomas assim, de um AVC, são comuns da mesma forma que acontecem no adulto, né, numa pessoa mais idosa, também são os mesmos para os jovens? Sim, os sintomas eles não variam, porque o déficit neurológico ele é igual, o cérebro ele tende a ser igual do ponto de vista dos jovens e dos idosos. Então, o AVC ele vai causar um déficit neurológico, seja uma perda de força, uma alteração na fala, uma alteração na sensibilidade, uma alteração na consciência, perda visual. Então, os sintomas vai depender daquela área do cérebro que foi afetada. É comum, tanto é do mesmo jeito em jovem como em pacientes mais velhos também. Percebendo esses sinais, né, de que a pessoa está tendo um AVC, também no caso do jovem, quanto mais cedo ele for atendido, melhor para evitar sequelas, doutor Leonardo? Sim, com certeza. Esse é o fator mais importante. A partir do momento que surge um desses sintomas, né, ou o familiar que estiver do lado notar isso, uma face paralisada, uma fraqueza de um lado, é necessário encaminhar de forma rápida para um pronto-socorro para poder fazer os exames adequados, entendeu? Dentre esses exames, o mais comum, por exemplo, é a tomografia, que é um exame do cérebro que vai poder identificar se é um AVC hemorrágico, ou seja, com sangramento, ou um AVC isquêmico, onde falta o sangue naquela região do cérebro e aquela área está morrendo, entre aspas, entendeu? Porque aí a gente vai poder direcionar o tratamento conforme esse diagnóstico. O doutor Leonardo falou em tratamento, ele vai continuar comigo aqui no estúdio, porque ele vai trazer mais aí sobre tratamento e falar dessa recuperação desse jovem, né, que sofreu um AVC. E aí, doutor Leonardo, a gente sabe que a fisioterapia ajuda e muito nesse tratamento, não é verdade? Fisioterapia é fundamental, né? E aí a gente pode, né, ter a fisioterapia no tratamento aí das sequelas do AVC. A gente vai ao vivo agora com a Vasti Lauers. Oi, Vasti, bom dia para você, boa semana. Bom dia, boa semana, segunda-feira gostosa.
gostosa. Estamos aqui mais uma vez falando de saúde, que é muito importante para alertar as pessoas. Eu não estou aqui sozinha, eu estou com o fisioterapeuta Marcos Alves para a gente deixar esse assunto bem completo, né? Você aí falando dos sintomas e a gente aqui também vai falar um pouquinho do tratamento. E aí entra a fisioterapia, que é muito importante. Marcos, ela é o que pode devolver ao paciente que sofreu uma sequela, um AVC, a qualidade de vida, né? Sem dúvida. O tratamento ele começa no hospital, no nível ambulatorial, na avaliação, na prevenção de problemas respiratórios, vasculares. O fator da imobilização faz com que ele tenha sequelas importantes pós-AVC. Então, a fisioterapia já começa no hospital, né, na prevenção de escaras, né, nessa questão respiratória, de mantê-la funcionando. Pois é, isso é muito interessante, porque às vezes a gente pensa na fisioterapia algo só que limite o movimento, aquele que a gente está vendo, né? As pernas, os braços, mas tem algo no interior também, que tem esse movimento que a gente não percebe e não controla, mas que é prejudicado e que a fisioterapia ajuda. Com certeza, para você ter movimento, você tem que ter uma estabilização, né? Essa estabilização do sistema nervoso central, do sistema nervoso autonômico. Então, isso faz com que você tenha que trabalhar primeiro a estabilização. Logo em seguida, né, concomitantemente, você trabalha os movimentos, né? Não só pelos... Se você não tiver um sistema estabilizado, você não consegue ter movimentos bons, né? A imobilização causa transtornos além do que a gente consegue ver, do ponto de vista físico, do ponto de vista de movimento. Então, nós começamos o trabalho com a parte respiratória e com a parte vascular. A partir daí, junto com isso, você vai fazer o trabalho osteoarticular. Manter as articulações livres, evitar os posicionamentos viciosos, né? Porque se a gente conseguisse fazer uma divisão das fases pós-acidente vascular cerebral, nós temos pelo menos 3 fases. Uma primeira fase que é uma fase de silêncio elétrico, onde a metade do corpo para, né, de mexer. Então, quando ele para, o córtex também não recebe as informações dessa parte do corpo. Então, essa parte tem que ser mobilizada, tem que ser estabilizada de forma correta. Aí sim você consegue ter uma recuperação melhor, né? E a partir desse momento da estabilização, desse silêncio elétrico, você vai entrar numa fase de atividade reflexa, onde a medula, o tronco encefálico começa a despolarizar, descarregar descargas tônicas no corpo, onde vão aparecer os padrões, né, que é a mão fechada, aquela rigidez articular. Então, antes de chegar na rigidez articular, houve um momento de silêncio. E esse momento de silêncio é que tem que ser tratado, tem que ser mobilizado e tem que ser posicionado. E esse momento pode variar? Pode ser que num paciente ele tenha um período maior e por isso as sequelas também sejam diferentes, mais complicadas? Pode variar e varia muito, né? Conforme você tem a idade, tem variações, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. Você pode ter pessoas que variam o silêncio elétrico de horas, então já saem do hospital por vezes com padrões, com mão fechada, né? Essa rigidez articular, e pessoas que vivem talvez o resto da vida com um braço, um membro hipotônico, largado ao longo do corpo. Então não tem como a avaliação ela é primordial, né? A cada dia o paciente ele tem que ser tratado a princípio pensando nesse silêncio elétrico, mantendo as articulações livres, e a partir do momento que começam as reações reflexas, que começam com a medula, é uma reação medular mais simples, atividade reflexa simples medular, onde você começa a ter padrões de movimento incoordenados. Depois disso, você começa a ter reações tônicas mais próximas do encéfalo, que é do tronco encefálico. Aí os padrões ficam piores. Então, essas 3 fases, elas vão variar de pessoa para pessoa. Então, pessoa que vai gastar aí 2, 3, 4 anos para entrar numa fase tônica daqueles padrões. Então, qual que é o objetivo primário, né? É você evitar o aparecimento desses padrões, né? Que todos os padrões patológicos, eles definem a meta que você vai ter depois. Então, você não vai conseguir, por exemplo, caminhar, andar normalmente, se você tem um padrão de extensão cruzada, onde uma perna vai entrar na frente da outra durante a marcha. Quer dizer, a recuperação total, ela não é possível para todos também, ou é? Bom, vai variar também de acordo com o grau da lesão, mas as lesões centrais, elas tendem a deixar sequelas.
O que a fisioterapia faz é minimizar essas sequelas, né? O máximo que a gente conseguir. Que seria devolver um pouco da qualidade de vida e tem que se levar em conta também as limitações que já existiam antes, né? Porque às vezes a gente carrega uma série de limitações que o AVC vai só tornar mais evidente. Sim, isso é verdade. Quando a gente, por exemplo, você começa a fazer um treino de marcha em quem teve um acidente vascular cerebral, você tem que entender como ele andava antes. Porque às vezes ele já tinha um padrão de marcha ruim. Então, pós-AVC, esse padrão tende a piorar, né? Então, essa piora, ela vai ser bem mais significativa ao longo de um tempo desse padrão patológico que ele adquiriu nesse AVC, né? Pós-AVC. Muito obrigada, viu? Olha que papo aqui sobre fisioterapia, Mônica. E a gente estava conversando aqui antes também, e aí no estúdio vocês podem fortalecer isso, que algo muito importante é a gente prevenir com o exercício físico, porque essa dificuldade de marcha e todos esses problemas que a gente carrega, às vezes, que piora com o AVC, são coisas que a gente podia ter minimizado com o exercício físico, viu? Vasti, você sabe que é isso justamente que eu estava conversando aqui com o doutor Leonardo, né? Porque ter uma vida saudável é tão mais simples, prevenir é tão mais simples, né, do que chegar a esse ponto. Então, obrigada a você aí também, ao Marcos, que explicou muito bem sobre essa questão da fisioterapia no tratamento. Agora, doutor Leonardo, além da fisioterapia que pode ajudar nessa, né, condição aí, o que mais que tem de tratamento? Eu falo assim que o tratamento do AVC, né, são duas coisas. A primeira coisa é estabelecer os fatores de risco que estão presentes na vida daquele paciente e a outra coisa é a reabilitação. Isso uma vez que o AVC se estabeleceu, né? É claro, se por acaso a gente tem algum tipo especial de AVC, pode ser que um tratamento mais urgente esteja indicado, como por exemplo uma cirurgia, né? É o caso, por exemplo, do AVC hemorrágico, onde tem a formação de um coágulo de sangue que esteja comprimindo o cérebro. Às vezes é necessário o neurocirurgião ir lá e esvaziar esse hematoma. Uma outra situação também é o AVC, onde não há o sangramento, mas o cérebro incha de tal forma que é necessário, às vezes, aliviar a pressão craniana, né? Como que isso é feito? Uma parte do osso do crânio é retirada para aliviar a pressão e aí depois, passados alguns dias, quando essa pressão se restabelece no nível normal, aí esse osso é voltado, uma prótese é feita. São os tratamentos mais agressivos que tem para o AVC, mas na minha rotina são corriqueiros. São corriqueiras, né? E aí depois da cirurgia e tal, esse tratamento ele vai depender também de cada tipo de AVC, vamos dizer assim, que a pessoa teve, e é preciso aquela disciplina, é preciso envolvimento, e aí e até de apoio emocional também, não é, doutor Leonardo? Isso. A gente fala em AVC, né, acidente vascular cerebral, mas tem, de uma forma geral, o AVE, que é o acidente vascular encefálico, que é mais global, porque na verdade, às vezes, o acidente vascular não acomete só o cérebro, ele pode acometer a região chamada tronco encefálico, que é um pouco mais baixa e um pouco mais vital. Nessa região, milímetros são responsáveis por coisas muito importantes na nossa vida. Então, uma lesão nessa área pode comprometer drasticamente a vida da pessoa. Nossa. Às vezes, até inviabilizar a vida dela. Então, o tratamento do AVC vai depender muito da área acometida e da extensão, né? Ou seja, do tanto que o cérebro machucou durante esse AVC, entendeu? Então, cada caso vai ter que ser avaliado individualmente para se estabelecer uma fisioterapia adequada e tudo. Né? E a importância dos exercícios físicos e alimentação saudável para se evitar isso. E o doutor Leonardo estava me explicando aqui durante a entrevista da Vasti que uma das causas do AVC nos jovens é o aumento da pressão súbita, principalmente quando esse jovem está ali fazendo uso de bebida alcoólica, doutor Leonardo. Isso. Todos esses fatores de risco, de uma certa forma, eles vão fazer a pressão aumentar, né? Por exemplo, sedentarismo, a própria hipertensão arterial sistêmica, o diabetes pode comprometer os vasos de sangue, entendeu? O estresse. Nos jovens, o fator pressão arterial elevada, ele é mais evidente, né? Tanto é que nos jovens o AVC hemorrágico, ele tem uma incidência um pouco mais elevada. E o abuso de bebida alcoólica está incluído nesse sentido, sim. Para você ter uma ideia, Mônica, por exemplo, a pressão arterial, vamos falar, 14/9. Certo. Se o médico consegue abaixar a pressão de 14 para 13,5, ou seja, diminuir 5 milímetros de mercúrio que a gente fala, o risco de AVC diminui em 25%. Então, a pressão, ela é um fator crucial que tem que ser combatido de forma bem agressiva. É significativo, 25%. Significativo, bem significativo. Né? E além da bebida, até uma outra pessoa me fez a pergunta aqui pelo WhatsApp, o uso de energético. Sim. Porque
ainda se associa o uso do energético, que é um estrago, não é? Sim. Eu estou sendo bem exagerado. Mas é assim, o uso energético, sim, também tem evidências que falam a respeito disso, né? É o abuso de drogas, principalmente duas, a cocaína e as metanfetaminas. São drogas que a gente fala que ela tem um papel adrenético no organismo, ou seja, eleva a pressão arterial. Então, fora algumas alterações que dá nessas pequenas artérias também. Então, são causas também evitáveis do AVC. Eu gostaria, doutor Leonardo, né, que você fizesse um alerta a esses jovens aí, né, para justamente se preocuparem, ficarem atentos, aproveitarem a vida, mas também não estragarem assim tão cedo. O alerta, assim, ele é muito claro, né? Vários veículos de imprensa, inclusive o programa que está fazendo esse alerta hoje, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é que o AVC, ele, entre aspas, é uma doença mais comum na população idosa, mas ele é uma doença cumulativa, ou seja, se os hábitos de vida quando a pessoa é mais jovem não forem adequados, vão acumulando pequenas lesões arteriais, maus hábitos, e isso uma hora ou outra vai fazer com que o organismo não vai suportar. Então, desde cedo, esses fatores de risco têm que ser combatidos para que a saúde na terceira idade, né, com os idosos, seja mais plena. Né? Eu estou tentando fazer a minha parte. Quero muito agradecer ao neurocirurgião Dr. Leonardo Faria pela participação aqui no Manhã Total. Viu? Muito obrigada e volte sempre. Obrigado. Tá? Obrigada. E eu acho que vou complementar o que o Dr. Leonardo falou, né? Uma questão de escolha, né? A gente escolhe de que forma que a gente quer levar a nossa vida. Então, se a gente faça a escolha certa e boa, né? Com certeza. Obrigada, Dr. Leonardo.